Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vim aqui para gravar um rápido vídeo para vocês em relação a uma análise das questões da prova de contador da PGE, realizada então aí no dia 10 ou 11, agora não me lembro bem o dia, né? Só para deixar bem claro que as questões que eu aqui vou discutir com vocês, resolver, enfim, fazer uma análise, são as questões da prova tipo 3, cor amarela, tá? Então essa é a ordem que eu vou obedecer aqui. As demais cores terão as mesmas questões, talvez apenas em ordem diferente, né, das questões, tá? Então vamos focar aqui nas questões de contabilidade geral, avançada, custos e análise das demonstrações contábeis, perfeito? A primeira questão que envolve essa minha área, então, é a questão número 56, uma questão baseada em custos, ok? Então falava aqui que uma indústria utiliza o custeio por absorção para ratear os seus custos indiretos de fabricação, ou seja, tanto os custos diretos como indiretos, né, são alocados ao custo direto de fabricação, aqui no caso desse produto, dessa questão aqui. Em dezembro de 2021 apresentou as seguintes informações. Inicialmente a questão apresentou os custos diretos, que envolvem aqui matéria e mão de obra dos dois produtos. Depois outros gastos que envolvem aqui alguns gastos que são despesas operacionais, comerciais, administrativas, gerais, né? E também temos aqui outras despesas, né? Como materiais indiretos, né? Gastos indiretos, fabricação, que aqui temos o consumo de materiais indiretos, temos a parte da depreciação imobilizada da fábrica e a manutenção da fábrica, basicamente aqui os três itens que são, então, esses custos indiretos de fabricação, que então também serão alocados ao custo de produção, juntamente com os custos diretos. Depois a questão apresenta as quantidades produzidas e vendidas, né, dos produtos A e B, e também os preços praticados aqui de venda unitário líquido, ou seja, já eventualmente deduzindo qualquer valor de imposto sobre essas vendas. E aí depois temos várias alternativas, são 5 afirmações, e dizer quais delas estão verdadeiras ou apenas que estão verdadeiras, perdão, tá? Vamos lá. Sabendo-se então que a indústria utiliza os custos diretos totais como base de rateio dos custos diretos de fabricação, então a questão me deu aqui qual é a base que eu vou utilizar para ratear os custos indiretos de fabricação, ou seja, eu vou usar os custos diretos, que aqui estão apresentados, tá? E aí então a primeira afirmação fala sobre o custo unitário dos produtos A e B corresponde respectivamente a 10,51 e a 6,73. De fato, esses valores estão certos, então a letra A a primeira afirmação ela é verdadeira, tá? Inicialmente aqui, quando fala em custo unitário dos produtos A e B, temos que levar em consideração, né, os custos diretos e os custos indiretos. Os custos diretos temos aqui, perfeito? E aí nós temos que também já, antes de somar aos custos diretos, vamos calcular qual é o custo indireto de fabricação de cada produto, né, e eles são rateados na proporção dos custos diretos alocáveis aos produtos. Então aqui, se nós formos totalizar os custos diretos, né, eles totalizam aqui 52.400, perfeito? E é a soma do produto A e produto B. Então a soma desses custos diretos totaliza 52.400. Se eu fizer a proporção de custos diretos em relação ao total, nós temos que o produto A, ele corresponde a 51% do custo direto. E o produto B corresponde a 49% dos custos diretos. Então esses são os percentuais de rateio que eu vou utilizar para alocar os custos indiretos de fabricação aos produtos. Quais são os custos indiretos de fabricação que eu preciso então ratear? Temos aqui comissão de vendedores e despesa operacional com vendas, consumo material no setor administrativo, despesa administrativa, consumo de materiais indiretos na fábrica. Então, isso aqui vai entrar nesse custo indireto de fabricação.
Depreciação de imobilizado setor administrativo, então a despesa administrativa, não vai para o custo indireto. Depreciação de imobilizado na fábrica, aí sim, né, vai para o custo indireto de fabricação. Manutenção da fábrica, 9.000, custo indireto de fabricação, portanto, e os salários do setor administrativo é despesa administrativa. Então, nós temos aqui 30.000 de custos indiretos de fabricação. E eu vou, então, ratear esses custos na proporção dos custos diretos, né? Então, aqui o produto A, ele vai receber dos 30 mil reais, 51%, 15.300 dos custos indiretos. O produto B vai receber 49% desses custos indiretos, 14.700. Perfeito? Bom, então agora eu consigo saber qual é o custo total de produção, e aí dividindo pela quantidade produzida e vendida, tá? Nesse caso aqui, 4.000 unidades do produto A e 6.000 do produto B, eu tenho então que o custo de produção do produto A é o custo direto dele, 26.724, mais o custo indireto que foi alocado na proporção dos custos diretos, né? Então eu vou ter aqui 26.724 mais 15.300, eu tenho 42.024. Dividido por 4.000 unidades que foram produzidas, então o custo unitário de produção 10,51, ok? 10,51. O custo de produção do produto B, temos o custo direto desse produto, 25.676, mais o rateio dos custos indiretos que foram alocados a esse produto B. Totalizando então aqui um custo de produção de 40.376. Dividido por 6.000 unidades que foram produzidas no período, eu tenho então um custo unitário de 6,73. Então validamos aqui a primeira afirmação de que o custo unitário dos produtos A e B, né, corresponde a 10,51 e a 6,73. Primeira afirmação verdadeira. Então, calculamos a proporção dos custos diretos para cada produto. Nessa proporção que esse é o critério de rateio, né, através dos custos diretos eu vou alocar os custos indiretos. Eu aproprio os custos indiretos que somam um total de 30 mil reais. A segunda afirmação, o produto A apresenta um resultado bruto mais vantajoso do que o produto B. Vamos lá, vamos confirmar. Resultado bruto, né? Eu vou deixar aqui, tá? Essa aqui é a primeira afirmação. A segunda afirmação. Resultado bruto do produto A. O que é o resultado bruto? É o preço de venda, que já está líquido dos tributos, né? Que é o preço de venda unitário líquido, menos o custo. Preço de venda do produto A é 14,50. Calculamos agora há pouco aqui, aliás, pegamos aqui na questão, né? Preço de venda do produto A, 14,50, menos o seu custo de produção, que é 10,51. Então ele gera um lucro bruto de 3,99. Enquanto que o produto B, que o preço de venda é de R$ 9,00 e eu tenho um custo de 6,73, vai me dar então um lucro bruto de 2,27. Tá? Sendo assim, a segunda afirmação da questão também está verdadeira, está correta. Né? O resultado bruto do produto A é mais vantajoso que o produto B. O A gera um resultado bruto 3,99, enquanto o B 2,27. A terceira está incorreta, porque afirma que o resultado bruto unitário é de 7,82 e 4,72. Né? Já calculamos aqui, é 3,99 e 2,27. Então, 3 está fora. A 4, o resultado antes do imposto de renda no período corresponde a 8.600.
8.600, tá? Também está verdadeiro. A terceira aqui está verdadeira. Resultado antes do imposto de renda seria o resultado operacional, né? Então, se nós pegarmos aqui 112 menos 52.400 de custos diretos, menos 30 de custos indiretos, menos 21.000 de despesas operacionais, eu vou ter aqui exatamente 8.600 de lucro, né, operacional antes do imposto de renda. O 112 aqui seria a soma das receitas, né? Se eu pegar aqui a quantidade vendida, mesmo o preço de venda, então 4.000 unidades bruto A, que é a quantidade produzida e vendida, tudo foi vendido, né? 4.000 unidades vendidas vezes 14,50 dá 58.000, mais 6.000 unidades vezes R$ 9,00 dá 54.000, 58 mais 54, 112.000 de receitas, menos os custos diretos, que é a soma lá dos dois primeiros itens, né? 52.400, e aí menos esses outros gastos totais, que uma parte são custos indiretos, que a gente totalizou aqui em cima, 30.000, e menos 21, que são as despesas operacionais, administrativas e comerciais ou vendas. Então, total, 8.600, verdadeira aqui a quarta afirmação. E a última, a margem bruta de lucro dos produtos A e B corresponde, respectivamente, a 54% e a 53%. Tá? Aqui está falsa, daria 27,5% na margem de lucro do produto A e 25,22% do produto B. Tá? O que é a margem de lucro aqui? Eu vou dividir o lucro bruto, né, pelo preço de venda líquida. Então, 3,99 por 14,50 vai dar vezes 100, né, dá 27,5%. E depois, produto B, 22,27 por 9, tá? Aqui ó, sempre o lucro aqui dividido pela, porque fala em margem bruta, né? Então é lucro bruto dividido pelo preço de venda líquido. Então lucro bruto pelo preço de venda, lucro bruto pelo preço de venda. Tá? Daria 27,5 no produto A e 25,22 no produto B. Então a quinta afirmativa está incorreta. Portanto, letra C foi a questão. 1, 2 e 4 apenas estão corretas. Letra C. Muito bem. Próxima questão também é de contabilidade. A questão 57. Tá? Questão 57. Que nos fala o seguinte. Os valores apresentados a seguir foram extraídos do balancete de verificação de uma empresa em 31 de dezembro de 2021. Vamos aqui a questão nos pede. Considerando o conceito do subgrupo do ativo de disponibilidades, é correto afirmar que em 31/12 deve ser divulgado em nota explicativa, acompanhado de comentário da administração e usualmente classificado em conta do ativo circulante ou realizável a longo prazo, fora do grupo de disponibilidades o valor D. Tá? Fora do grupo de disponibilidade. Então vamos lá. A letra A fala em 50 mil reais, que corresponde ao dinheiro espécie. Ok, o valor está certo, é o dinheiro espécie, conforme eu falo lá em cima, mas esse valor está classificado dentro do grupo de disponibilidade. Então, a questão quer saber o que está fora do grupo de disponibilidade. Tá? A B, 10 mil correspondente à transferência de ainda não creditado, pois com dívida numerada em trânsito e ainda não pertence à empresa. Ele é considerado como uma disponibilidade já, tá? Dentro do grupo disponível. A C, 430 mil, que é uma aplicação de liquidez imediata, né? Correspondente à aplicação financeira de liquidez imediata. Esse também é um disponível porque é de liquidez imediata, eu posso resgatar imediatamente, então faz parte do grupo do disponível, ou também podemos dizer que faz parte do caixa e equivalentes de caixa da empresa. Tá? A D, 20 mil reais correspondente à conta bancária para depósitos judiciais de processo em tramitação, pois representa depósitos vinculados e não está disponível para utilização. Essa aqui sim, é a resposta da questão. Tá? Porque esse valor eu não posso classificar como disponível, porque ele não está disponível para livre movimentação. Está vinculado a um processo judicial.
Então ele tem que ficar lá nessa conta de depósito judiciário até eventualmente o processo ser finalizado. Então a letra D é a alternativa certa à questão, conforme o gabarito, inclusive, porque esse valor eu não posso classificar no disponível, então ele vai ficar fora do disponível, certo? A letra E falava em 240 mil, que corresponde a esse valor de conta bancária de uma atração. Essa é uma conta que pertence ao disponível, tá? No grupo do ativo circulante disponível, porque é um valor que eu tenho disponibilidade imediata para a movimentação. Então, pertence ao disponível. Portanto, de todas as alternativas, a única que eu não posso classificar como uma disponibilidade no ativo circulante, ou seja, vai ficar fora então do grupo de disponibilidade, são os 20 mil reais que correspondem a um depósito judicial, vinculado então ao processo. Esse valor eu não tenho disponibilidade imediata para a movimentação. Letra D. Questão 58. No dia seguinte, uma empresa apresentou as seguintes informações sobre os seus saldos patrimoniais e os resultados das análises horizontal e vertical, referentes ao exercício de 2021 e encerramento e o exercício anterior 2020. Temos então aqui 2020 e 2021, uma análise horizontal e uma análise vertical, do ativo e do passivo, perfeito? Considerando as informações anteriores, marque verdadeira para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Vamos lá. A primeira, o ativo circulante no exercício de 2021. Então, ativo circulante 2021 apresentou um aumento de 4,76% na sua representatividade em relação ao ativo total comparado ao exercício de 2020. Isso aqui é uma análise vertical, né? Porque está falando sobre quantos por cento esse grupo do ativo circulante representa em relação ao ativo total, ao grupo ao qual ele pertence. Então, em 2021, o ativo circulante ele representava 33,33% do ativo total, enquanto que em 2020 representava 28,57%. A diferença dos dois é exatamente 4,76 pontos percentuais. Está verdadeira a primeira afirmação. Tá? A segunda, o ativo não circulante no exercício de 2021, não circulante 2021, passou a representar 71,43% do ativo total, mas houve queda de quase 76% em sua representatividade se comparado ao exercício de 2020. Está errado aqui, né? Porque houve um aumento, tá? O ativo não circulante, ele passou a representar, aliás, ele em 2021 representava 66%, enquanto que em 2020 representava 71%, tá? Então, houve uma queda, mas não nesse percentual aqui. E diz que o ativo circulante no exercício de 2021 passou a representar 71,43%. Em 21 passou a representar 66,67%. 71,43% é em 2020. Ok? Então, aqui está falsa a segunda afirmação. Era em 2020 e não passou a representar em 2021 esse valor aí, percentual. Terceira afirmação, o ativo total e o patrimônio líquido apresentaram no exercício de 2021, ativo total e patrimônio líquido. Então, 21, ativo total, aqui, 4.500, né? E patrimônio líquido, 2021, 2.400. Aumento de 28,57%, 20% em relação ao ano de 2020. O ativo total, tá certo? Ó, análise horizontal, 28,57% de aumento. Era 3.500, passou para 4.500. 28,57% de aumento. Fechou. E patrimônio líquido, 20%. De fato, era 2.000, passou para 2.400, então um incremento de 20%. Tá certo a terceira afirmação. Quarta, o passivo não circulante, do exercício de 2021, não circulante, 21, aqui, né? Apresentou um aumento de 66,67% em relação ao ano de 2020. E a sua representatividade em relação ao passivo total foi de 11,11%. Tá? Ok? Tá certo? Né?
Análise horizontal, aumentou 66,66%, era 300, passou para 500, então um aumento de 66, 67%. E a participação percentual, análise vertical agora, né? Desse grupo passivo não circulante em relação ao passivo total, em 2021 é de 11,11%. Tá certo aqui a quarta afirmação. E a quinta e última, o patrimônio líquido no exercício de 2021 apresentou aumento de 53,33%. Patrimônio líquido em 2021 aumentou 20%, porque é análise horizontal. A evolução, aumento ou redução, aumentou 20%, tá? Em relação ao passivo total comparado ao exercício de 2020. O que é 53,33% é o quanto ele representa em 2021 em relação ao passivo total. Mas o aumento dele foi de 20%, ok? Portanto, letra D, alternativa correta na questão número 58. Verdadeiro ou falsa? Verdadeiro, verdadeiro e falso novamente. Questão número 59. Ao final do exercício 2021, uma empresa identificou o erro na apuração do resultado do exercício de 2020, decorrente do não reconhecimento de vendas realizadas a prazo com vencimento em 2022, no valor de R$5.000. Antes da identificação do erro, as demonstrações contábeis apresentavam. Então, esse aqui são os dados das demonstrações antes da identificação do erro. Balanço patrimonial e a demonstração do resultado do exercício. Após a correção do erro, por meio do registro contábil e reelaboração das demonstrações contábeis do ano 2020 e 2021, é correto afirmar que... Qual foi o erro aqui? Já está aqui no enunciado, né? Em 2020, tá? A apuração está de 2020, não houve o reconhecimento de vendas a prazo, com vencimento em 22, de R$5.000. Então, se lá em 2020 eu não reconheci uma venda que eu receberia em 2022, a prazo, né? Aumentaria o que? O meu ativo total, no ativo não circulante, ativos a longo prazo, porque lá em 2020 o que eu vou receber até 2021 é curto prazo, que é exceder longo prazo, né? Então seria uns R$5.000 a mais aqui no ativo não circulante, no subgrupo ativo reserva a longo prazo. Portanto, o meu ativo total seria 60.500, tá? Em 2020. Então, questão 59, ativo total seria 60.500, o valor correto, que é o 55.500 mais o a receber no prazo dessa venda não registrada, ok? E R$5.000, tá? E aí nós temos, por consequência, então a minha DRE também ficaria lá aumentada a receita aqui mais 5.000, mas o efeito líquido no balanço, tá? É quanto? 350, porque nós temos aqui sobre R$5.000 35% de imposto de renda, ó, ok? Então se eu aumentar aqui mais R$5.000, o meu lucro vai para 3 mais 5 dá 8.000, vezes 35%, menos 1.050 vai dar mais 1.750 aqui de imposto de renda, tá? Então, o resultado, ele vai ter um efeito líquido de 3.250, que é o quê? 5.000 da receita menos 35% de imposto de renda. Ok? 3.250. Muito bem, vamos analisar aqui as alternativas. Letra A. O ativo evidenciará valores totais de 60.500. Perfeito, né? Ativo vai passar a ser 60.500. E 75.500 em 2020 e 2021. Não. 75.500. Se eu vou alterar aqui o ativo total em 2020, por consequência, vai alterar o saldo final e vai alterar também o saldo inicial de 2021. Né? Então, lá em 2021, também vai, aqui o ativo total 2020. O ativo total 2021 vai ser o quê? Os 75.500 mais 5.000. Vai ser de 80.500. Porque esse valor estará em
2021 no balanço ainda apenas a mudança é que ele vai estar no ativo circulante. Porque em 2021, olhar para 2022 vai ser circulante. Como vai receber em 2022, então eu não vou ter recebido esse valor ainda. Tá? E ainda que eu tivesse recebido em 2021, esse valor estaria ou no caixa ou no banco. Né? Então também não afetaria. Continuaria afetando, né, o valor total do ativo em 2021. Então aqui seria 60.500 e 80.500, 20 e 21 respectivamente. B. O passivo evidenciará valores totais de 55.500 e 80.500 em 2020 e 2021 respectivamente. Não, né? Porque em 2020 vai ter aqui um reflexo do imposto de renda. Não vai ser 55.500, vai ser 55.500 mais do que o 1.750, que vai aumentar essa provisão de imposto de renda em 1.750. Então não será esse valor. Aqui sim está colocado o valor de 80.500, que seria, né, o valor novo em 2021, tá? Mas o 2020 aqui seria 60.500 e o 21 está certo, 80.500, ok? Então falso aqui a B também. A C, o lucro líquido apurado em 2020 e 21 corresponderá a 350? Não. 350 é a diferença que falta no ajuste agora, dos 5.000 de receita que eu não reconheci. Menos imposto de renda vai dar um lucro líquido adicional de 350, mas já tem 1.950. Então, qual será o lucro líquido em 2020? Correto? 5.200. Tá? 2020, 5.200. E é o 1.950 mais 350 do resultado líquido do ajuste que eu vou fazer. Certo? E 14.300 respectivamente em 2021. Não. 2021 vai ficar o mesmo valor, porque o efeito aqui da correção é na demonstração do resultado de 2020. Em 2021 não teve nenhum erro. Então, 2021 vai ficar o 11.050 de lucro líquido do exercício. D. A conta lucros acumulados evidenciará saldos de 5.200 e 16.250 em 2020 e 2021, respectivamente. Tá certo aqui, né? Veja, lucro acumulado. 2020 tem 1.950, que é o resultado aqui. Como eu vou acrescer mais 3.250, então de fato vai dar o quê? 5.200. Lá no lucro acumulado de 2020. No lucro acumulado de 2021, vai ser o que está ali já, né? 13 mil reais. Mais o quê? Mais o ajuste que eu vou fazer aqui, que vai aumentar mais 350. Então, 13 mil mais 350, o resultado do lucro acumulado em 2021 vai ser 16.250. Tá certo a letra D da questão ao gabarito. E aí, a conta de imposto de renda a pagar evidenciará saldos de 2.800, tá? 2.800 e 5.950 em 2020 e 2021, respectivamente. Aqui, nós temos o IR a pagar de 1.050, que é o que está aqui, tá? Aí, se eu pegar mais o imposto de renda aqui do ajuste, 1.750, vai dar exatamente o quê? 2.800, tá? Aqui está certo, 2.800 está perfeito. O imposto de renda a pagar vai ser esse valor aí. E 5.950 em 2021? Não. Vai ser 5.950 mais o 1.750. Vai ser 7.200 aqui, tá? Porque eu vou receber, vou lançar mais 1.750. Então o saldo de 2021 vai ser 1.750 mais 5.950. Vai ser 7.700. O saldo em 2021 do imposto de renda a pagar no passivo. Portanto, resposta certa, letra D de dado, na questão número 59. Questão 60, uma questão de análise. Uma empresa apresentou ao final do exercício 2021 os seguintes saldos patrimoniais. Temos aqui o balanço 2021. E a questão quer saber, considerando as informações
os índices de liquidez seca e de liquidez imediata, referentes ao exercício de 2021, corresponderam, respectivamente, a, corresponde, liquidez seca e liquidez imediata, questão número 60. Liquidez seca, ativo circulante menos estoques, sobre passivo circulante. Temos aqui liquidez seca, ativa circulante, somando aqui, a soma desses três valores, 10 mais 30, 40, mais 20, 60 mil, menos o estoque, que é 20 mil, sobre passivo circulante, fornecedores e contas a pagar, 35 mais 15, sobre 50 mil reais. 40 mil sobre 50 mil, vou ter aqui 0,8. Já temos a resposta, né? Só tem a letra B. Só tem a letra B como possível resposta da questão. Liquidez imediata é o nosso disponível, ou caixa que vende caixa sobre o passivo circulante. O que é disponível aqui? O valor ativo circulante disponível, 10 mil. Passivo circulante, 50 mil. 10 sobre 50, 0,10. 0,20. 0,20. Muito bem, letra B, então a alternativa certa da questão número 60. Questão 61. Considere os eventos apresentados a seguir. Temos aqui 4 eventos. Vamos ao que a questão nos solicita. Depois analisaremos os eventos. De acordo com o disposto na Lei 6.404, o resultado do confronto das despesas com as receitas do exercício 2022 corresponde a, ou seja, qual é o resultado desses eventos, né? O que vai afetar o resultado da empresa, receitas e despesas, né? Fazer ao menos o outro aqui. Muito bem. Questão 61. Demonstração do resultado do exercício. Primeiro evento, despesa com salários e encargos referentes ao período de 1º de dezembro a 31 de dezembro de 2022. E a questão quer saber o resultado de 2022. E que serão pagos em 5 de janeiro de 2023. Não interessa quando eu vou pagar. Né? Vai para a demonstração do resultado essa despesa com salários pela competência. Né? Então é despesa que vai afetar o resultado do exercício social de 2022. Depois, seguro contratado e pagamento do prêmio em 31 de 10 de 2022, cuja vigência é de 1º/11 a 31 de 10 de 2023. Então, eu paguei um seguro antecipado em 31 de 10 para uma apólice com vigência de 12 meses. Então, quanto aqui dessa apólice contratada será despesa em 2022? 2/12, né? Novembro e dezembro. Então, 10.200 dividido por 12 meses dá 850 por mês. Que despesa com seguros. 850 por mês vezes 2 meses, 1.700. Tá? Então, dos 10.200, que corresponde a 12 meses, ou seja, 850 por mês, eu tenho, então, como despesa incorrida, de fato, os meses de novembro e dezembro, 850 vezes 2.700. Próximo evento, vendas efetuadas a prazo em 10 de 10, com entrada de 25%, restante parecimento em 3 parcelas iguais e consecutivas, com vencimento em 11, 12 de janeiro. Não interessa aqui a forma de recebimento, tá? Vou ter aqui as receitas de 33.600. Porque não precisa a questão dizer, sempre que a questão não falar, é sempre regime de competência. Tanto é que, de acordo com o disposto na Lei 6.404, a própria Lei 6.404, se não me engano, no artigo 177, com certeza que é lá, né? Vai falar que as receitas e as despesas serão apropriadas ao resultado do exercício de acordo com o regime de competência, certo? Então aqui a receita total corresponde ao exercício social 2022.
E por fim, adiantamento recebido em 15/12, referente à prestação de serviço que será efetuada no período de fevereiro de 2023. Ou seja, esse valor de R$16.000 é apenas uma receita antecipada, um adiantamento de clientes que vou registrar no passivo, e somente lá em 2023, em fevereiro, se eu prestar o serviço, naquele momento lá eu vou reconhecer então a receita de serviço. Então, resultado R$11.900. Letra C, alternativa correta da questão. Letra C. Questão 62. No encerramento do exercício de 2021, uma empresa apresentou as seguintes informações sobre determinado ativo imobilizado. O valor de imobilizado aqui, valor de compra 150 mil, e uma depreciação acumulada em 31 de dezembro de 2021 de R$30.000. Ou seja, o valor contábil desse ativo nessa data é de 120 mil. 150 menos a depreciação acumulada. Durante o exercício de 2021, houve fatores internos e externos que indicaram a diminuição maior do que era esperado como resultado do uso ou do tempo do valor do mercado do ativo. Além disso, o seu desempenho econômico foi pior do que o esperado. A empresa realizou o teste de recuperabilidade que apresentou as seguintes conclusões. Então, no final de 2021, aqui já está a posição do valor contábil na data de 2021. Então, eu preciso primeiro depreciar o ano. Já está aqui o valor final. E nessa data, então, eu faço o teste de recuperabilidade, apurando aqui os dois valores. Um é o valor justo de despesa com venda. Valor de venda estimado em 110 mil, devendo a empresa incorrer em gastos de 10.500 para vender a máquina. Ou seja, qual é o valor líquido de venda, então? 99.500. Certo? Então, o valor líquido de venda, 99.500. 62. Valor líquido de venda 99.500. E o valor de venda menos gasto necessário para fazer a venda. E o valor em uso de R$108.000. Muito bem. O maior entre esses dois valores é o que a gente chama de valor recuperável. Ou seja, 108 mil. Muito bem. Com base nas informações apresentadas, o valor das perdas por valor recuperável a ser reconhecido em 31 de 2021 é de... que eu tenho que saber? Com qual valor eu vou ter que comparar esse valor contábil para saber se eu tenho perda ou não a ser reconhecida? Com o valor contábil. Certo? Sempre... Desses dois, eu tenho que deixar reconhecido e evidenciado o ativo pelo menor valor entre os dois. Qual é o menor dos dois? 108. Mas eu tenho 120, né? 150 menos 30, 120 de valor contábil. Então, eu tenho que fazer o quê? Constituir uma perda de R$12.000 para reduzir esse ativo ao seu valor recuperável, que é o menor entre os dois. Certo? Ou seja, sempre que eu recupero menos que o valor contábil, requer o que? A constituição de uma perda por redução desse ativo ao seu valor recuperável, também chamada perda por desvalorização do ativo. Portanto, letra A é a resposta certa da questão. R$12.000 de perda aqui a ser constituída sobre esse ativo. Muito bem. Questão 63. Considere as seguintes informações sobre o imobilizado. Valor de compra 80 mil, valor residual 8.000 reais. Isso então quer dizer que eu vou depreciar 72.000 reais. O valor depreciável sempre é o custo menos o valor residual, que é um valor estimado de venda ao final da vida útil. Data de aquisição 2 de janeiro de 2021 e a vida útil de 5 anos, ou seja, eu vou depreciar 20% ao ano. A empresa irá utilizar o imobilizado até o final de 2023, ou seja, 21, 22, 23, 3 anos após, né? E pretende vendê-lo em 2 de janeiro de 2024. Sabendo-se
que é utilizado o método linear da depreciação, qual será o valor contábil do ativo imobilizado na data da venda? Então aqui não quer saber o resultado obtido na venda, que seria a diferença, né, entre o preço de venda e o valor contábil, até porque a questão não falou qual é o preço de venda. A questão quer saber o valor contábil, ou seja, o valor do custo de aquisição menos a depreciação acumulada do período de uso desse ativo imobilizado. Então, primeiro vamos aqui calcular a depreciação acumulada. Primeiro, R$8.000 é o custo de aquisição menos 8.000, que é o valor residual, igual ao que? 72.000, que é o valor depreciável do ativo. A vida útil estimada é de 5 anos, ou seja, uma depreciação anual de 14.400 por ano de depreciação. Eu vou utilizar 3 anos, quando então eu vou vender, ou seja, eu vou ter uma depreciação acumulada de 43.200. Valor contábil, que é o que a questão solicitou, né? É o custo de aquisição e não o valor depreciável, que é o custo de aquisição, sem deduzir o valor residual, menos o valor da depreciação acumulada. Tá? 36.800 é o nosso valor contábil. Portanto, letra C é a alternativa da questão. Se a questão fosse pedir o resultado, né, aí bastava confrontar esse valor contábil com o valor de venda. Se eu vender acima, lucro. Se eu vender abaixo, perda ou prejuízo. Né? Então aqui só o valor contábil de 36.800, letra C, a alternativa correta. Questão 64. Uma indústria apresentou as seguintes informações sobre suas operações projetadas para o exercício de 2022. Tem aqui capacidade de produção, capacidade utilizada até então, né? Então a capacidade de produção é 80.000 unidades por ano e utilizou até o momento de 50.000 unidades por ano. Custo fixo de produção, custos variáveis de produção por unidade, né? O fixo total do ano. Despesas fixas de produção também o valor no ano. Despesas variáveis de produção, valor por unidade, e o preço de venda líquido por unidade. Outras informações. Os custos e as despesas fixas não sofrem alterações até o limite das unidades previstas pela capacidade de produção. Ou seja, ainda que eu for produzir mais, enquanto eu produzir dentro das 80.000 unidades por ano, não vai ter variação nos custos e despesas fixas. Tá? Todas as unidades previstas para serem produzidas serão absorvidas pelo mercado, ou seja, vão ser vendidas, né? E o preço de venda unitário é apresentado líquido dos tributos incidentes sobre as vendas e outras deduções. Em outubro de 2022, a indústria recebeu a proposta para uma encomenda de 20.000 unidades, das quais o comprador está disposto a pagar R$18.000 por unidade, líquidos, impostos e outras deduções. E para atender a demanda, a indústria terá que elevar a sua capacidade utilizada para 70.000 unidades por ano. Está dentro da capacidade total? Sim. Eu não vou exceder a capacidade de produção da indústria, né? Considerando o conceito de margem de contribuição, é correto afirmar que a indústria... Bom, se eu tenho que levar em consideração a margem de contribuição, basta fazer o quê? Saber se essa quantia adicional que eu recebi de encomenda aqui vai me gerar uma margem de contribuição positiva. Se eu gerar uma margem de contribuição positiva, vale a pena eu aceitar o pedido, né? Muito bem, então aqui 64, né? Aqui os nossos custos e despesas variáveis, né? Custos variáveis lá em cima, né? Custo variável de produção R$11 e despesas variáveis por unidade de R$5. Então igual a 16 por unidade. Ok? E a proposta aqui é que essa empresa que nos encomendou aqui 20 unidades e ela se dispõe a pagar R$18 por unidade. Então a margem de contribuição unitária, né, é o preço de venda menos custos variáveis, né, e despesas variáveis.
Então a margem de contribuição unitária vai ser o quê? 18 menos 16, igual a R$2 por unidade. Então, vale a pena eu aceitar essa encomenda. Por quê? Eu não vou extrapolar a capacidade de produção da empresa, vou ficar em 70 mil, ainda um pouco abaixo da capacidade de produção. Isso faz com que eu não vá elevar os custos fixos, né? Porque a questão falou que enquanto eu produzir dentro dessa capacidade de 80 mil, eu não vou ter alteração nos custos fixos. Então basta olhar a margem de contribuição. Então vai valer a pena sim aceitar essa proposta. A resposta certa é a letra D. Então vamos analisar aqui as demais também, né? Letra D. Ó, deve aceitar a encomenda, pois obterá uma margem de contribuição adicional de R$40 mil e haverá aumento em seu resultado antes de posterior desse mesmo valor. 20 mil unidades dessa encomenda, R$2 de margem de contribuição por unidade, vai aumentar então o meu lucro aí em R$40 mil. Letra D, alternativa certa. Tá? A letra A, deve aceitar a encomenda, também a alternativa certa, pois irá ampliar a sua capacidade de produção e conseguirá gerar um aumento de 360 mil em seu resultado bruto. Não, 360 vai ser o aumento da receita, tá? Porque se eu pegar 20 mil unidades a R$18 por unidade, vai gerar uma receita incremental de R$360 mil. Receita e não resultado. O resultado é margem de contribuição vezes 20 mil, que é R$40 mil. A B também diz que deve aceitar a encomenda, ele está certo, pois seu lucro bruto irá aumentar em 40 mil e não em 140 mil. A C, não deve aceitar a encomenda, pois haverá aumento de 220 mil em seus custos fixos, o que implicará a redução de seus resultados antes do imposto de renda. Não. A própria questão fala que, enquanto eu produzir dentro da capacidade de produção de 80 mil unidades por ano, ali passaria a produzir 70, né? 50 já produzo, mais 20 da encomenda, não teria variação, alteração nos custos e despesas fixas, né? Então, que letra C descartamos. A D é a resposta correta à questão. De fato vai aumentar, né? Em 40 mil o resultado, 20 unidades vezes 2 de margem de contribuição unitária. E aí, não deve aceitar a encomenda, pois as suas despesas fixas serão reduzidas, não serão mantidas inalteradas, né? E as variáveis não terão alteração. As variáveis sim vão alterar, né? Porque eu tenho uma despesa variável por unidade produzida. Eu tinha, são 5 reais por unidade. Então, se eu vou vender e produzir mais 20 mil unidades, vai aumentar nesse valor, né, a despesa variável. E as fixas não terão alteração. Tá? Então, a letra D, a alternativa correta da questão número 62. Perdão, 64, né? 64. Questão 65. Diz o seguinte: considere as seguintes informações sobre um dos produtos fabricados por determinada indústria. Temos aqui então preço de venda, custos variáveis, despesas variáveis, todas por unidade, né? E depois custos e despesas fixas totais por mês. De acordo com as informações fornecidas, qual deverá ser o valor total das receitas no mês para que a indústria não tenha prejuízo, ou seja, no momento em que o resultado vai ser zero, vai ser nulo. Ou o que quer dizer isso aqui? O ponto de equilíbrio contábil, né? Ponto de equilíbrio contábil. Certo? Que é quando eu tenho receita suficiente para cobrir os custos e despesas fixas, né? E os custos variáveis. Então, eu vou pegar aqui os custos mais despesas fixas, né? E vou dividir pela margem de contribuição unitária. Tá certo? Qual é a margem de contribuição unitária? Preço de venda, 50. Menos custos mais despesas variáveis, 25 mais 5, 30. 50 menos 30 igual a 20 reais por unidade. Tá? 20 reais por unidade. Então, fazendo agora aqui a substituição da fórmula, ponto de equilíbrio, o quê? Custos mais despesas fixas. Quanto? 45 mais 15, 60 mil reais. Ó, custos e despesas fixas. 45 mais 15, 60 mil. Dividir pela margem de contribuição unitária por 20. Vai me dar 3 mil unidades.
Então, essa aqui é a quantidade de unidades que eu devo produzir para gerar o meu ponto de equilíbrio. Quanto é o preço de venda de cada unidade? Preço de venda, R$50 por unidade. Então, uma receita de R$150 mil é o meu ponto de equilíbrio. Tá? Podemos tirar a prova aqui. Se eu pegar agora 3 mil unidades, multiplicar por R$30 de custo variável, despesa variável, tá? Então 150 de receitas, né? Receita de venda. Menos 90 de custos e despesas variáveis. 90 mil o quê? 25 mais 5, R$30 por unidade são os custos e despesas variáveis. Vezes 3 mil unidades, 90 mil. E menos 60 mil de custos e despesas fixos, né? Custos e despesas fixas. Ou seja, igual a zero. Tá? Então até ali eu não tenho prejuízo. É quando o meu resultado é nulo. Letra E, a resposta certa à questão número 65. Muito bem. Depois as questões 66, 67, 68, 69 são de contabilidade pública, a 70 também, até a 79, tá? A questão 66 até a 79 são questões de contabilidade pública, orçamentária, enfim, tá? E aí da questão 80 novamente vai ser de contabilidade geral, 80. Nesse intervalo todas são de contabilidade pública. Vamos lá. Até a questão 77 aqui no meio, que também é contabilidade geral. 77. Vamos lá. Eu quase esqueci dela. Questão 77. Letra I. Vamos lá. Questão 77. As demais que eu estou resolvendo são de outra área, da área pública, tá, pessoal? Questão 77. Segundo o pronunciamento técnico CPC 03, a divulgação separada dos fluxos de caixa advindos das atividades de financiamento é importante por ser útil na predição de exigências de fluxos futuros de caixa por parte dos fornecedores de capital à entidade. São fluxos de caixa advindos das atividades de financiamento, exceto. Então, o único que não é financiamento. Letra A, amortização de empréstimos e financiamentos é fluxo de caixa de financiamento, tá? A saída de caixa para amortizar empréstimos e financiamentos é uma saída de caixa da atividade de financiamento. Caixa recebida pela emissão de ações ou outros instrumentos patrimoniais é a entrada de caixa pela emissão de ações, fluxo de financiamento. C, pagamentos em caixa a investidores para adquirir ou resgatar ações da entidade, também é uma saída de caixa da atividade de financiamento. D, pagamentos em caixa para arrendatário para redução do passivo relativo ao arrendamento, também é fluxo de financiamento, saída de caixa. E a letra E, que é a resposta certa, porque não é fonte de financiamento, não é atividade de financiamento. Adiantamentos em caixa e empréstimos feitos a terceiros, exceto aqueles adiantamentos e empréstimos realizados por instituição financeira, que seria operacional. Tá? Então aqui seria fluxo de caixa de investimento, a letra E, que é a única saída de caixa aqui, ou entrada de caixa, que não se refere ao fluxo de caixa de financiamento. Então, letra E, a alternativa correta da questão. A questão 76 também é da contabilidade geral, sobre o CPC 16. Perdão, eu pulei aqui a 76, pessoal, foi para 77 direto. Vamos lá. De acordo com o CPC 16, valor realizável líquido é o preço de venda estimado no curso normal dos negócios, deduzidos os custos estimados para sua conclusão e dos gastos estimados necessários para se concretizar a venda. Sobre o valor reserva líquido aplicado aos estoques, analise afirmativas a seguir. 1. O custo dos estoques pode não ser recuperável se esse estoque estiver danificado, se tornar total ou parcialmente obsoleto ou se seus preços de venda estiverem diminuídos. Verdadeiro. Tá?
Tá certo? De acordo com o CPC 16. 2. As estimativas do valor reserva líquido dependem das finalidade para a qual o estoque é mantido. Depende, ele está dizendo que é independente. Depende, então falsa. 3. As estimativas do valor reserva líquido devem ser baseadas nas evidências mais confiáveis disponíveis no momento em que são feitas as estimativas do valor dos estoques que se espera realizar. Perfeito. Verdadeira, número 3. E a 4. Os materiais e os outros bens de consumo mantidos para uso na produção de estoque ou na prestação de serviço não serão reduzidos abaixo do custo se for previsível que os produtos acabados em que eles devem ser incorporados ou os serviços que serão utilizados sejam vendidos pelo custo ou acima do custo. Claro, porque sempre, se eu tiver um valor realizável igual ou maior ao custo, eu não preciso constituir essa perda por redução ao valor realizável líquido do ativo, aqui no caso do estoque. Tá? Verdadeiro também é número 4. Portanto, letra D de dado 1, 3 e 4 estão verdadeiras aqui nessa questão número 76, 7,5. Depois a questão 80. Contabilidade geral. No dia seguinte, a empresa XYZ adquiriu um equipamento por R$180 mil no dia 2 de janeiro de 2018. A vida útil do equipamento é de 20 anos, mas a pretensão da empresa é utilizá-lo por 15 anos, considerando um valor residual de 15%. A metodologia para a determinação da depreciação empregada pela empresa é a das cotas constantes. Determine o valor da depreciação anual e o valor contábil líquido do bem do encerramento do exercício em 31/12/2020, ou seja, 2018, 19, 23 anos após a contabilização da depreciação do referido ano, respectivamente. Tá? Então, a questão 80 quer saber o valor da depreciação anual e também o valor contábil desse ativo lá em 31 de dezembro de 2020. Valor depreciável, R$153 mil, que é o quê? 180 menos 15%, tá? Menos 15%, que é o valor residual. Tá? 180 menos 15%. Que é o valor residual, igual ao valor depreciável do ativo. Para uma vida útil de 15 anos, estimada pela empresa, tá? 15 anos dá 10.200 por ano. Então, a depreciação anual já sabemos que é 10.200. Temos aqui letras A, B ou C como possíveis alternativas. Quantos anos aqui foram decorridos, né? Entre a aquisição e a data da questão? 3 anos. Então, vai dar uma depreciação acumulada de 30.600. Tá? Valor contábil líquido é o custo de aquisição, 180 mil, menos 30.600 de depreciação acumulada. Total, 149.400. Portanto, letra B de bola, a alternativa certa é a questão 80. Respectivamente falando, depreciação anual de 10.200 e valor contábil líquido, que é a diferença entre o custo de aquisição menos a depreciação acumulada do período de aquisição até a data da questão, vai dar um valor contábil de 149.400. Letra B, a resposta certa. Questão número 81. O CPC número 26, que trata sobre a apresentação das demonstrações contábeis, discorre em alguns itens sobre a divulgação de informações de política contábil e notas explicativas. E segundo o qual, no processo de aplicação das políticas contábeis da entidade, a administração exerce diversos julgamentos, além dos que envolvem estimativas, que podem afetar significativamente os montantes reconhecidos nas demonstrações contábeis. Podemos inferir que a administração exerce julgamento ao definir a análise, Analise afirmativas a seguir. 1. Quando substancialmente todos os riscos e benefícios significativos da propriedade dos ativos financeiros
e para arrendadores, os ativos sujeitos a arrendamento são transferidos para outras entidades. Verdadeiro. Todas aqui as alternativas da questão número 81 estão fundamentadas no item 123 do CPC 26, que é o objeto aqui da questão. Tá? Verdadeiro. 2. Se em essência determinadas vendas de bens decorrem de acordos de financiamento e, portanto, não dão origem a receitas de venda. Verdadeiro também. E a 3, também está verdadeiro. Se os termos contratuais do ativo financeiro derem origem em dados especificados a fluxos de caixa que constituam exclusivamente pagamentos de principal e juros sobre o valor do principal em aberto. Então, aqui a letra A é a alternativa correta da questão. 1, 2 e 3 estão corretos. Letra A. Na questão 81. Questão 82. A empresa XY apresentou os seguintes resultados no final do período. Tem giro ativo, lucro líquido, despesas com juros, retorno sobre ativo, lucro bruto e despesas com vendas administrativas. Considerando as informações anteriores, a questão pede a margem líquida e a margem operacional da empresa são respectivamente. Então, margem líquida e margem operacional. Muito bem. Para isso, nós temos que calcular primeiro aqui qual é o valor das vendas líquidas da empresa. Porque quando eu falo em margem líquida operacional, margem líquida é lucro líquido sobre venda líquida. Lucro líquido tem aqui, venda líquida não tem. Margem operacional é o lucro operacional sobre venda líquida. Lucro operacional não tem, mas é pegar o lucro bruto menos despesas administrativas e com vendas. Tá? Mas eu preciso calcular as vendas líquidas aqui. Para isso a gente vai usar a fórmula do giro do ativo, que são vendas líquidas sobre ativo total. O giro do ativo a questão já deu, que é, retorno do ativo aqui, perdão, primeiro retorno do ativo. Porque tem que calcular o ativo total também primeiro. Então, retorno do ativo é igual lucro líquido sobre ativo total. Tá? Retorno ativo a questão deu que é 40%. Retorno sobre ativo, é o ROA, né? Que é o retorno no asset, se for fazer em inglês. Tá? O lucro líquido eu tenho já fornecido na questão, 500 mil. O ativo total eu quero calcular. Então, 500 mil dividido por 0,4 vai dar um ativo total de 1.250.000. Então, agora eu já sei qual é o valor do ativo total. Agora sim, substituindo na forma do giro do ativo, que são as vendas líquidas sobre o ativo total. O giro do ativo a questão forneceu que é 40%. Venda líquida eu quero calcular. Ativo total 1.250.000. 1.250.000 vezes 0,4. Eu tenho então que aqui é 1,2, pessoal. 1,2, né? 1,2. Que é giro do ativo, né? 1,2. 1.250 vezes 1,2, venda líquida 1.500.000. Muito bem. Então agora basta eu substituir na fórmula, né? A margem líquida, lucro líquido sobre venda líquida. Lucro líquido 500 sobre 1.500, tá? Aqui vezes 100%, vezes 100 para dar na forma percentual. Eu tenho aqui 33,33%. A margem operacional é o lucro operacional sobre venda líquida. O lucro operacional não foi fornecido, mas eu tenho aqui o lucro bruto e tem as despesas operacionais, né, com vendas administrativas. 870 menos 105 vai me dar o lucro operacional, que é 765.000. Venda líquida, calculamos 1.500.000, né? Vezes 100. Aqui, 51% de margem operacional. Portanto, letra D de dado a resposta certa da questão 82. Temos aqui, respectivamente, margem líquida 33% e margem operacional 51%. Ou seja, né, primeiro, através da fórmula do retorno do ativo, eu vou encontrar o ativo total, tendo visto que a questão já forneceu o índice do retorno e já me forneceu o lucro líquido.
com o ativo total calculado e com a fórmula então do giro do ativo, eu vou calcular a venda líquida. A questão já me deu o giro do ativo, já calculei o ativo total, venda líquida 1.500.000. Aí, substituindo a fórmula, margem líquida, lucro líquido 500 sobre receita venda líquida 1.500.000, né? Vezes 100. E o lucro operacional é o lucro bruto de 870 menos as despesas operacionais com vendas administrativas, 105, lucro operacional de 765, sobre a receita líquida de 1.500.000 vezes 100, 51%. Questão 83. No final do exercício financeiro 2020, determinada empresa apresentou entre os dados de sua contabilidade as seguintes informações. Temos aqui algumas informações que a questão quer saber. Segundo o CPC 03, demonstração dos fluxos de caixa, qual o valor da conta caixa equivalente de caixa no final do exercício 2020? Ou seja, quais desses valores aqui, eles serão considerados, né, como caixa equivalente de caixa para efeito de enquadramento lá na demonstração dos fluxos de caixa. Então vamos lá. Primeiro lá, aplicações financeiras de alta liquidez. Vai para a questão. Porque eu consigo resgatar imediatamente, tá? Segundo, aplicações financeiras de média liquidez não é considerado como caixa ou equivalente de caixa, porque não posso converter num montante de caixa imediatamente. Terceiro, depósitos bancários disponíveis do Banco Z. Sim, vai para a questão, 2.895. É disponível, posso fazer movimentação imediatamente. A próxima, investimentos permanentes em ações, que são participações societárias em outras empresas, que eu tenho lá classificado no ativo não circulante de investimentos, porque é investimento permanente, né? Então, nada a ver com disponibilidade aqui. E numerários em espécie, saldo em caixa, 965. Então, total aqui de 9.035. Letra C, alternativa certa da questão, tá? São os valores que podem ser considerados como caixa equivalentes de caixa. (84) Segundo o processamento técnico CPC 26, em relação às notas explicativas, analise afirmativas a seguir. Tá? Aqui a questão 84 está fundamentada nos itens 112 e 113 do CPC 26, tá? Que é o objeto aqui da questão. Ela fala sobre as notas explicativas. 1. Devem prover toda e qualquer informação adicional que não tenha sido apresentada nas demonstrações contábeis. Falso, não é toda e qualquer. Deve prover informações adicionais, né? Mas a norma não fala toda e qualquer. 2. Cada item das demonstrações contábeis deve ser referência cruzada com a respectiva informação apresentada nas notas explicativas. Verdadeiro, olha lá. E a terceira, as que proporcionam informação sobre a base para a elaboração das demonstrações contábeis e as políticas específicas devem ser apresentadas como seção separada das demonstrações contábeis. Não fala que tem que ser separado. Eu tenho que sim fazer uma nota explicativa para informar a base da elaboração das demonstrações e as políticas contábeis utilizadas, mas em momento algum a norma, na UCPC, fala que devem ser apresentadas em seção separada. Portanto, falsa a 3 também. Letra B, resposta certa, apenas a afirmativa número 2 está verdadeira. (85) Considerando que, de acordo com o CPC 28, que trata sobre propriedade para investimento, é a propriedade mantida para oferir aluguel ou para a valorização do capital ou para ambas, marque verdadeiro ou falso. A primeira, as propriedades para investimento são classificadas no subgrupo imobilizado dentro do ativo não circulante. Não, subgrupo investimento, tá? Propriedade para investimento, que é uma propriedade que vai oferir aluguel, não é uma propriedade utilizada na atividade operacional da empresa, então não é imobilizado. É subgrupo investimento. Falso primeiro.
2. Se o pagamento de uma propriedade para investimento for a prazo, seu custo é equivalente aos pagamentos totais acrescidos de juros. Pagamentos totais excluídos os juros, tá? Falso aqui. Excluídos os juros, não acrescidos os juros. O que é custo de aquisição vai para o valor do custo da propriedade, e o que é custo financeiro que está embutido por estar comprando uma condição a prazo vai ser lançado como despesa financeira no resultado. Falso então. Também. A terceira, a propriedade para investimento gera fluxo de caixa altamente independente dos outros ativos mantidos pela entidade. Perfeito. Porque não tem relação com a atividade operacional. Certo? Verdadeiro. E a última, a entidade reconhece o valor contábil da propriedade para investimento, no valor contábil, os custos de serviços diários da propriedade. Não. Falsa. Tá? Então, letra D de dado. Falsa, falsa, verdadeiro e falsa, a sequência correta. Letra D. Questão 86, que trata sobre o CPC 00. Fala o seguinte: conforme o CPC 00, as características qualitativas de informações financeiras úteis se aplicam a informações financeiras fornecidas nas demonstrações contábeis, bem como a informações financeiras fornecidas de outras formas. Sobre as particularidades das características qualitativas de melhoria das informações financeiras úteis, especificamente, é incorreto afirmar. Ou seja, nós temos as características qualitativas fundamentais da informação contábil, que são relevância e representação fidedigna, né? E nós temos as características qualitativas de melhoria, tá? Que são 4, certo? Que é a comparabilidade, a tempestividade, a verificabilidade e a compreensibilidade, tá certo? Então aqui a questão quer saber em relação às características qualitativas de melhoria, que é incorreto afirmar. Letra A. Classificar, caracterizar e apresentar informações de modo claro e conciso as torna compreensíveis. Essa aqui tem relação com a característica qualitativa de melhoria. Então, tá certo. Porque fala da compreensibilidade, que é uma das características qualitativas de melhoria. A questão quer saber o que é incorreto em relação às características qualitativas de melhoria. A B. Para ser representação perfeitamente fidedigna, a representação em 3 características ela é completa, neutra, isenta de erros. Essa aqui é a resposta certa, porque essa informação não é relacionada às características qualitativas de melhoria, mas sim as características qualitativas fundamentais. E a delas aqui é a representação fidedigna. Tá? Então a letra B é a resposta certa. O que está aqui não está errado, mas tem relação com a característica qualitativa fundamental da representação fidedigna, que não é uma característica qualitativa de melhoria, certo? Então, letra B, resposta certa. A C, comparabilidade é a característica qualitativa que permite aos usuários identificar e compreender similaridades e diferenças entre eles. Característica qualitativa de melhoria, que é a comparabilidade. Tá certo? Tá certo, mas não é o que a questão pediu. A questão pediu o que não tem relação com essa característica de melhoria. Tempestividade significa disponibilizar informações aos tomadores de decisões a tempo para que sejam capazes de influenciar as suas decisões. É a tempestividade que é uma característica qualitativa de melhoria. E aí, capacidade de verificação ajuda a garantir aos usuários que as informações representem de forma fidedigna os fenômenos econômicos que pretendem representar, ou seja, a fidedignidade. E também é uma característica qualitativa de melhoria. Então, somente a letra B não se enquadra como uma característica qualitativa de melhoria, e sim característica qualitativa fundamental. B, resposta certa. Questão 87, 88, 89, 90, 91 e 92 são questões de contabilidade pública, ou orçamento, enfim. Temos a questão 93 aqui ainda como contabilidade geral. A última aqui da sequência. 93. Uma empresa apresenta as seguintes informações. Ativo circulante 1.350.000, ativo não circulante 1.350, ativo não circulante 5.690, passivo não circulante 2.600 e patrimônio líquido de 3.890. Considerando tais informações, defina o valor do passivo circulante. Passivo circulante, tá?
Muito bem, então aqui fazendo 93, né? Primeiro, nosso ativo total é o quê? É a soma do ativo circulante mais o ativo não circulante, 1.350 mais 5.690. Então, ativo circulante total, ativo total, perdão, 7.040. A questão quer saber o valor do passivo circulante. Nós temos já aqui o patrimônio líquido e temos o passivo não circulante, então só falta o passivo circulante. Então, o passivo circulante, podemos pegar aqui o 7.040, que é o ativo total, menos os demais grupos, né? Porque ativo menos passivo tem que dar zero. E o passivo é a soma do passivo circulante, passivo não circulante e o patrimônio líquido. Então, se eu pego o ativo total menos esses dois grupos já apresentados, aqui fornecidos do passivo, eu vou chegar na diferença que tem que ser o passivo circulante. Tá? Então, 7.040 menos 3.890 menos 2.600 igual a 550. Tá? 550, então, letra A, alternativa certa da questão número 93. Ok, pessoal? Então, essas foram as questões de contabilidade geral, avançada, contabilidade de custos e análise das demonstrações contábeis que foram objeto aqui da prova do contador, da PGE. Prova tipo 3, cor amarela. Perfeito? Pessoal, forte abraço a todos. Aproveitar aqui para desejar a todos vocês um feliz e abençoado Natal. Em um ano 2023, muito próspero, com muita saúde e muitas conquistas pessoais e profissionais. Ok? Abraço a todos.